Para gravar. Boa noite a todas e a todos. Hoje vamos para a nossa 12ª aula do curso de contratualização. Vamos colocar nossa vinheta para a gente começar os trabalhos. Eu vou estar junto com vocês de novo hoje. Na semana que vem o Tiago volta. E a aula de hoje, o conteúdo vai ser exatamente um reforço, né? Uma continuação da aula passada sobre conceitos e principais características dos contratos e dos convênios, né? Hoje nós vamos fazer um exercício, além de conversar um pouco mais sobre contrato administrativo no âmbito do SUS, tá? Vamos ver o nosso exercício para comprovação de presença, que não sei se todos fizeram, eram poucas questões, né? Era para marcar verdadeiro ou falso, nessas afirmativas. Então, a primeira afirmativa foi a seguinte: os contratos administrativos, no contexto do Sistema Único de Saúde, formalizam uma relação de prestação de serviço ou aquisição de bens, estabelecendo uma relação negocial entre a Secretaria de Saúde e um terceiro, mediante remuneração. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Tudo bem? O próximo. Diferentemente dos contratos administrativos, os ajustes de parceria, como convênios ou contratos de gestão, têm como foco principal a aquisição de serviços. Errado. Verdade. Falso. Falso, né? Então, na verdade, diferentemente dos contratos, os ajustes de parceria têm como foco principal o desempenho, né? A estimulação do alto desempenho da entidade parceira no alcance dos objetivos da parceria. Os contratos administrativos devem estabelecer as especificações dos serviços a serem prestados, observados padrões de qualidade praticados pelo mercado. Verdadeiro. 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 Perfeito. Nos ajustes de parceria entre poder público e entidades civis sem fins lucrativos, no âmbito do SUS, não há contratação de serviços, uma vez que o objetivo principal é estimular a entidade privada parceira a alcançar níveis cada vez maiores de qualidade e eficiência em seu desempenho, no campo da prestação de serviços gratuitos de assistência à saúde à população. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O contrato deve prever a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, ou ao ato que autorizou a contratação direta, e a respectiva proposta, e, se for o caso, a vinculação ao edital de credenciamento. Se tiver sido um credenciamento, vincula ele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Nos contratos de ajustes de parceria celebrados no âmbito do SUS, é indispensável prever cláusula que verse sobre o preço dos serviços e as condições de pagamento. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Preços no ajuste de parceria? Isso é falso. 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 Né? Então, a gente não tem preço nem condições de pagamento, né? Na parceria, a gente apoia, né, financeiramente o parceiro. Então, o recurso não é para contraprestação de serviço, né? Então, agora vamos fazer uma breve retrospectiva do que a gente viu aqui sobre contratos e convênios, especialmente com foco nas portarias do Ministério da Saúde, principalmente da PENOSP e da 3410, né, da Portaria de Consolidação número 2. Nós vimos, então, que, diferentemente da literatura administrativa, onde a gente diferencia o termo contratualização do termo de contrato, no SUS a gente usa um termo só. Contratualização no SUS significa o quê? Significa formalizar, tá? Então, ele não entra no mérito aqui se é parceria ou se é contrato. Ele usa o termo contratualização no sentido de formalização, de celebração e de oficialização, né, do ajuste da relação do prestador com o gestor do SUS por meio de um ajuste, né, formalizado. Então, a contratualização ela tem como finalidade formalizar a relação entre gestores públicos de saúde e hospitais integrantes do SUS, sendo esses hospitais próprios, né, inclusive os próprios, né? Pode ser também os hospitais privados com fins lucrativos e hospitais privados sem fins lucrativos. E também os hospitais de outros entes federativos, né? Então, essa formalização
ela atende, principalmente no âmbito da PENOSP, a necessidade de se prever cláusulas e metas, né, e obrigações, quando for o caso, relacionadas à qualidade da assistência e à qualidade da gestão hospitalar. Se for contrato, a gente vai exigir aquela qualidade. Se for uma parceria, a gente vai estimular o parceiro a alcançar os níveis de qualidade, né, que se pretende. Então, nós temos essa diferenciação na literatura. A gente viu que contratar para, mesmo no SUS ou fora do SUS, contratar é um instituto jurídico diferente da parceria, né, porque ela se refere à compra de um bem ou à prestação de um serviço mediante pagamento, né? Dentro das disposições sobre a licitação, que é a 1433, se contrata com entidades públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, e o foco da supervisão desse contrato é a atuação do fiscal, né? Então, quando a gente for olhar o ciclo da contratualização, a gente vai olhar muito a atuação do fiscal, né? Que deve ser responsável por avaliar e por fiscalizar tanto a prestação do serviço em si, dentro dos requisitos que foram exigidos, quanto as obrigações também que foram estabelecidas para aquela relação, né, de mercado. E a contratualização, né, no caso a parceria, né, o objetivo então é formar uma relação de parceria, de colaboração mútua, né? Nós não vamos ter pagamento, vamos ter fomento, ou financiamento, ou custeio da atividade daquela entidade parceira. Temos vários institutos jurídicos, né, dentro do SUS que podem ser utilizados, convênio, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, fomento. E a gente contratualiza apenas, a gente parceriza apenas com entidades sem fins lucrativos. E na parceria, exatamente porque é uma relação de colaboração mútua, não é suficiente haver uma fiscalização do parceiro. Você vai fiscalizar quando entra de recurso público, mas é preciso, então, ter uma instância que vai acompanhar e vai avaliar e manter essa parceria, essa colaboração permanentemente, vamos dizer, reforçada, né? Vendo as dificuldades do parceiro, tentando resolver, né? E vice-versa, tá? Então, nós temos isso aí, nós vimos isso aí ontem, né? E aí, nós vimos que a portaria de consolidação número 2, né, a 3410, quando fala sobre a PENOSP, ela não é muito feliz, porque às vezes a forma como os dispositivos foram colocados podem levar a equívocos. Então, ela fala primeiro dessa formalização com hospitais próprios, né, hospitais públicos de outros entes federativos, hospitais privados com e sem fins lucrativos. Depois ela termina de falar isso e aí ela vai falar sobre o quê? Sobre financiamento de hospitais. Quando ela fala de financiamento de hospitais, está aqui o texto dela, ela vai falar então dos recursos públicos que são destinados para custeio e investimento do orçamento do hospital. Então, significa que ela não está falando de pagamento, porque você, quando paga, você não está querendo pagar para custear a atividade de uma entidade, você está pagando para remunerar o serviço que ela está prestando. Se ela vai usar no custeio, se ela vai desviar tudo para lucro dos administradores, né, onde ela vai aplicar, não vem ao caso, porque o recurso público ele não é para custear a entidade. Então, aqui está claramente definido que essa etapa de financiamento se volta para os hospitais, no caso, principalmente os filantrópicos, mas são aqueles hospitais e, né, entidades com as quais a Secretaria Municipal de Saúde tem relacionamento de parceria, tá? Via convênio, via contrato de gestão, via qualquer outro instrumento, né? Então, orçamentação global ou parcial, orçamentação só tem sentido no âmbito de financiamento, né? Vamos ver mais aqui o que fala a portaria para a gente já matar isso aqui. Então, continuando com a portaria aqui no artigo 15, para efeito deste anexo, né, que no caso é o anexo à portaria de consolidação, considera-se incentivo financeiro. O que é incentivo financeiro? Todo valor prefixado destinado ao custeio de um hospital, repassado de forma regular
né, e automático aos fundos de saúde dos estados e dos municípios, ou diretamente às universidades federais, condicionado ao cumprimento de compromissos e metas específicos. Então, custeio está relacionado com o quê? Com objetivos e metas específicos. Qualquer incentivo que o Ministério da Saúde passe, que o, Ministério, que o governo do estado passe, ou que mesmo o município destine para uma entidade parceira, filantrópica, vamos chamar de filantrópica, né? Sabendo que podem ser outras que não têm o certificado de SEBAS, né? Mas que eles passam para essa entidade, todos esses terão que ser vinculados a cumprimento de meta, tá? Específicas relacionadas àqueles incentivos. Orçamentação global. O que fala? Modalidade de financiamento. Então, não é modalidade de pagamento, tá? Orçamentação parcial, forma de financiamento, né? Então, a orçamentação global é quando você orça a totalidade dos recursos, acontece muito no caso das organizações sociais, que você já, né, estabelece todo o valor para ela já de o conhecimento antecipado do que vai ser passado, não há nenhum problema em se fazer também com filantrópicas, mas a portaria, ela direciona mais para a orçamentação parcial, composta por um valor prefixado e um valor pós-fixado, tá? De incentivo, né? Incentivo no sentido de financiamento, tá? Então, não é de pagamento. E aí ela fala, inclusive, no final, de valor pós-fixado, né? Que são esses valores destinados ao custeio de um hospital, condicionado ao cumprimento de metas de produção, né? Composto pelos valores do teto MAC, né? E do FAEC. E aí ela vai falar também de valor pré-fixado, recursos financeiros provisionados ao hospital contratado. Então, em contratos, o valor é sempre pré-fixado, que, aliás, é uma obrigação do contrato. No contrato, você tem que pôr sempre o valor total daquele contrato, né? Tá certo? Então, aqui a portaria, é bom dissecar a portaria, inclusive para respaldar isso que a gente está falando para vocês e evitar entendimentos equivocados acerca dela, tá? Valéria, posso fazer uma pergunta sobre esse negócio essa questão do bloco pré-fixado? A gente tinha aqui em Londrina, numa gestão anterior, uma lógica de dividir o pré-fixado em pré-fixado fixo e pré-fixado variável. A princípio não tinha muito uma justificativa, a gente entendeu que era porque o pré-fixado variável era onde a gente colocaria incrementos temporários, como emendas parlamentares, alguma coisa que ia sair e entrar e sair do quadro financeiro. Mas a gente não encontra isso em lugar nenhum, né? Não tem nenhuma base para isso, né? Hoje a gente acaba nem praticando mais porque a gente não encontrou amparo legal para isso e a gente tirou dos nossos contratos. Não tem nada que fala sobre isso, né? Também não conheço, não, Camila. Nunca tinha visto também, né? Também não, Então foi uma né? invenção Mas nossa aqui. podemos conversar depois com o Tiago na segunda-feira, vai ver que ele conhece, né? Então, aqui, nós falamos o quê? Que fica acertado. Contratos não têm metas, não é isso? Em contrato não tem meta. No contrato a gente estabelece, até porque você não pode desdobrar meta de qualidade para meta de produção, né? Você está comprando um serviço, vamos dizer, contratando um serviço, comprando aquele serviço, e ele tem que vir com o bloco inteiro, com a qualidade e com a quantidade que você comprou, né? Mas aí, como tudo na vida, que a gente fala, nunca vai ter meta, nunca vai ter objetivo, nós temos a exceção, tá? E aí é a 1433 que estabeleceu uma nova forma de pagamento no âmbito dos contratos administrativos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Instituto da Remuneração Variável em Contratos Administrativos, tá? Então, essa foi uma inovação da 1433 com base no RDC, que já vinha falando, muito em função de obras de engenharia, mas aí ela estendeu, né? A própria RDC já havia estendido e ela consignou. Então, o que é a remuneração variável? Lembrando, então, que em contrato não tem incentivo, contrato é compra de serviços, né? Mas a Lei 14.133 autoriza a remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, né? Calculada com base em metas,
padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e o prazo de entrega, sendo que deve respeitar o orçamento, o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação, ou seja, aquele valor pré-fixado, aquele valor estabelecido lá, né, no contrato. Então, aqui está o artigo vai ficar para vocês o artigo da 1433. Aí você me explica assim. Agora a minha cabeça embolou, né? Porque você falou até agora, né, Valéria? Que até agora que não podia ter meta, e aí a lei 1433 diz que pode ter meta. Então, vamos analisar isso aqui, né? É, tem certos autores que dizem que sempre houve possibilidade de ter remuneração variável, porque você estabelece um valor, né, para o contrato e pode ser que você tenha a multa porque ele não prestou o serviço como deveria. Então, seria uma espécie de glosa reversa, né? Então, seria uma remuneração variável de qualquer forma no contrato, que você poderia penalizar o prestador quando ele não presta o serviço na forma como deveria. Mas a remuneração variável não é incentivo financeiro, tá? Então não é glosa, tá? Vamos pensar aqui de novo. Vamos continuar. Então, a remuneração variável é uma remuneração que pode ser paga além do preço fixo. Você celebra o contrato, estabelece o preço dos serviços, né, e os quantitativos. Se for o caso, se aquela entidade tiver capacidade de te apresentar alguma coisa para além dos padrões de mercado, você pode adicionar uma remuneração em cima desse plus, tá? Então, essa remuneração pode se vincular a objetivos e metas pré-definidos relacionados a aspectos tanto quantitativos quanto qualitativos daquele serviço para além desses padrões. Então, o que pode ser? Por exemplo, isso tem muito a ver com obras de engenharia, né? Realização de obras, que é entrega dos serviços antes do prazo negociado, né? Uma inovação no serviço, utilização de técnicas que não são as técnicas usuais do mercado. Então, são situações em que pode haver esse acréscimo, a previsão desse acréscimo de pagamento de um extra, caso a entidade, né, o contratado, alcance esses padrões de desempenho, tá? Então, é uma forma de medição da execução e periodicidade, a forma de medição da execução dessas metas e a periodicidade de entrega devem ser estabelecidas previamente para efeito de pagamento, né? Então, não cabe remuneração variável em todos os contratos, só quando o prestador realmente for um prestador de excelência que puder apresentar um trabalho, né, uma atuação acima dos padrões exigidos, né, deve-se avaliar a vantajosidade em relação ao objeto do contrato e pode, inclusive, se você utilizar isso de uma forma equivocada, pode até se tornar uma cláusula inócua, né? Ou pode, inclusive, o prestador não conseguir nunca alcançar aquele desempenho que se espera, então ele nunca vai receber, tá? Mas é uma possibilidade de ser prevista no contrato. Outro ponto importante envolvido, que a gente tem que discutir, é a grande complexidade da remuneração variável nos contratos administrativos com dedicação exclusiva de mão de obra, né? Você precisa, né, a parcela da remuneração variável precisa ser atrelada a indicadores de prazo, qualidade e produtividade da prestação do serviço. Então, tem que identificar o que é este plus, o que é essa entidade, esse prestador está oferecendo para além do que é o padrão de mercado, né? E não apenas em horas ou aumento de postos de trabalho, não é aumento de serviços. Não pode estar atrelada à ampliação do serviço, né? Ao quantitativo que vai ser contratado. Tem que ser atrelado a uma melhor qualidade, né? Uma inovação, né? O instrumento tem que se definir claramente esse instrumento de medição de resultado, e aí tem uma IN, uma instrução normativa da SEGES, né? De número 5 de 2017, que define alguns parâmetros para se definir, né, em bases tangíveis esses indicadores e como medir. Então, fica aqui como sugestão, né? E é sempre pagamento. Se prestar um serviço melhor do que
o padrão exigido, né, dentro dos padrões já previstos no contrato, aí ele pode receber um pagamento a mais, tá? Sendo que esse pagamento só pode ser realizado após o recebimento do serviço, tá? Não é permitido pagamento antecipado, não é incentivo. Outros pontos importantes. Tem que se respeitar os limites orçamentários. Então, um contrato que prevê uma parcela de remuneração variável, ele vai estabelecer, né, os preços dos serviços, o pagamento, o cronograma de pagamento, tudo certinho. E vai ter uma outra parte dizendo o seguinte: se entregar o serviço na qualidade X mais um, ele vai receber esse pagamento extra, tá? Então, ele já tem que prever como se o prestador fosse conseguir prestar o serviço todo com no padrão da remuneração variável, no padrão adicional. E aí, né, é, é, ele vai receber apenas se alcançar, mas o orçamento, na previsão orçamentária, tem que estar o valor cheio, tá certo? Estão entendendo, gente? Demonstração das vantagens econômicas e sociais. É importante, na justificativa do contrato que tem a remuneração variável, demonstrar de forma clara, né, objetiva, que esse incremento de remuneração que está sendo estipulado, ele realmente guarda uma vinculação muito estreita com os benefícios que vão ser, as vantagens, né, tanto econômicas quanto sociais, que a administração pública vai alcançar com aquele desempenho adicional do prestador, tá certo? E é importante conhecer, então, e avaliar as características específicas do objeto para estabelecer, né, qual que é o ganho adicional que pode ser estabelecido para aquele prestador, né, para que a remuneração variável seja feita de forma eficiente. É um instituto que ainda não está sendo muito utilizado. A gente tem pouca coisa ainda em relação a ele, exatamente porque ele foi mais utilizado nesse contexto de obras, tá? De engenharia, né? A remuneração variável deve estar relacionada necessariamente a um plus no serviço, que represente ganho para o contratante ou interesse público. Esse ganho tem que estar relacionado à inovação, nos métodos, né? Mais qualidade do que as especificações normais que se utiliza no mercado. Lembra que a gente viu que a licitação, que até na Constituição, né, no artigo 37, lá no inciso 20 da Constituição, diz que é proibido, né, fazer uma licitação direcionando para requisitos que sejam além do mercado. Aí a remuneração variável, ela vai remunerar, né, os licitantes vão ser escolhidos com base no padrão de mercado, e aquele que foi escolhido, se tiver capacidade, né, de entregar um produto melhor ainda do que o que foi exigido no processo, aí ele vai poder fazer jus a essa remuneração variável, caso prevista no contrato, né? Então, é mais qualidade do que as especificações normais de mercado, prazos mais exíguos, se for o caso, maior impacto. Então, pode ser utilizado em momentos por exemplo, de pandemia, né? Vamos dizer assim, em que a relação com o prestador tem que ficar para além do que normalmente ela ocorre, né? E os ganhos da administração pública devem ser mensuráveis. Importante promover estudos prévios para verificar, de forma empírica, né, a eficiência do modelo de remuneração variável em cada tipo de contratação, né? É importante ter regulamentos próprios sobre remuneração variável. Então, se a secretaria resolver utilizar, é importante que ela baixe uma portaria, uma instrução, né, de como utilizar esse modelo da remuneração variável, elaborar minutas padrão, né, com objetos contratuais onde ela é aconselhável e estabelecer parâmetros, metas e condicionantes relacionados à qualidade do serviço. Eu fiquei pensando, depois da nossa aula de ontem, né, em relação a esses incentivos que muitas vezes são que o Ministério da Saúde
como é que chama? A palavra sumiu agora. Que o Ministério da Saúde aprova, né? A palavra está sumindo aqui. Aprova para as entidades que vocês têm contratos, né? Então, eu acho que, de repente, pode ser que a remuneração variável, vocês fazem o contrato de prestação de serviços na íntegra, como tem que ser, e pode atrelar, eventualmente, esses incentivos a alguns objetivos e metas de adicionais, tá? Para pagamento desses incentivos, desses valores que vieram na qualidade de incentivo. Vocês não vão transferir como incentivo, mas vocês podem, num ambiente de contrato, eventualmente pensar para determinadas entidades que tenham capacidade, né, de entregar um produto para além do prestado pelo mercado, atrelar possivelmente a essas metas, esses objetivos e metas da PNOSP, de maior qualidade da gestão hospitalar, de implantação de algum tipo de inovação que vocês queiram, pode ser até laboratórios para vocês, para a Secretaria Municipal de Saúde. O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível? Baguncei a cabeça de vocês? Baguncei? É a legislação Olha, da gente, as normas bagunçam a gente mesmo. É um instituto novo, que tem que ser utilizado com muita. Quem está falando? É a Carla que tá tentando falar. Está tentando falar, Carla? Perdeu a palavra que nem eu perco de vez em quando? Sabe? É um instituto novo, eu não podia deixar de apresentar para vocês, tá? Eu ainda não vi esse instituto ser utilizado no SUS, com ninguém que a gente conversou. Sei que o pessoal, viu, Ticiano? Sei que o pessoal da CESAB, da Secretaria Estadual da Bahia, estava muito interessado nele, né? Pode ser que eles desenvolvam alguma coisa a respeito. Mas, de qualquer forma, para não incorrer em erro, este, primeiro, é pagamento, não é incentivo. Agora, esses valores que vocês recebem a título de incentivo poderiam sim estar atrelados à melhoria em alguns protocolos, né? A melhoria. Aí tem que usar a criatividade no âmbito do SUS. Pode ser que ele seja muito útil para inovar no âmbito do SUS, para fazer laboratórios, né? E aí vocês vão pagar o prestador por aquela meta, porque a gente já viu lá que o incentivo que o Ministério da Saúde manda e os estados mandam, e o próprio as secretarias municipais, tem que estar atrelado a objetivos e metas. Isso aqui pode ser uma forma de atrelar esses objetivos e metas ao contrato. Vocês vão contratar normalmente, né? E aí a gente vai estudar agora a forma de oficializar isso no ambiente do contrato e, depois de tudo isso, estabelecer alguns objetivos e metas vinculados ao pagamento dessa remuneração variável, Eu tá? fiquei pensando no que a Carla comentou ontem com relação ao recurso que a gente tem em alguns dos nossos contratos para pagar plantões de especialidades médicas. Esse eu acho que entraria nessa possibilidade, porque aí a gente teria só que estabelecer algumas metas pensando nesse recurso e não mais chamar de incentivo. Só que talvez a gente E devesse mudar a lei municipal que implantou esse incentivo também. Isso, até porque não seria por plantões, porque plantões é serviço. Se for na Uhum. qualidade usual do mercado, tem que entrar no contrato normal, com preço. Vocês não podem, vocês podem até usar esse valor para embutir no preço dos plantões, mas não como remuneração variável. Para você usar como remuneração variável, você teria que colocar um plus, exigir da entidade um plus, para também Entendi. depois não correr o risco de interpretações, né, equivocadas, não, contrárias dos tribunais de contas, tá? Da própria a auditoria do SUS e tal. Então, antes de utilizar, é bom uma concertação com esse pessoal, tá? Consertar, sentar com o Tribunal de Contas, sentar com a auditoria do SUS, para já avaliar, para depois com a Procuradoria, com certeza, né? Com a Uhum. Procuradoria, com certeza, até porque para se fazer a remuneração variável, é fundamental que tenha uma portaria
ou da área de gestão, da Secretaria de Gestão, de Administração do Secretaria da Prefeitura, ou em conjunta com a Secretaria de Saúde, né, estabelecendo as regras para esse modelo de remuneração variável. É fundamental ter isso. E, além disso, já definir as minutas padrão, tá? Então, é uma possibilidade. Então, não existe, assim, vedação, né? Mas existem os requisitos que têm que ser feitos, tá bom? Carla sumiu aí, né, Carla? Na Você abriu? verdade, é uma bomba atrás da outra na minha cabeça. Então, estou Exato, pensando, estou tá certo, pensando. tá ótimo. Então, agora, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o exercício. Quantos temos aqui hoje? A sala está pouca, né? Tem 10 pessoas. Eu acho até que dava para fazer. Vamos fazer duas turmas, dois grupos, tá bom? E o exercício, deixa eu pôr aqui o exercício de novo no chat. O exercício está aqui. O que que é? É uma leitura. Eu vou apresentar para vocês. Ó, tá aí no chat, tá? O link do exercício. É são várias cláusulas retiradas de contratos administrativos. E aí eu gostaria que vocês respondessem, discutissem essas 8 perguntas aqui em relação às cláusulas. Já está indicando, ó, essa aqui é na cláusula primeira, essa aqui também é na cláusula primeira, depois na cláusula segunda, e assim por diante. Queria que vocês lessem, tá? E discutissem, e aí a gente volta para plenária. São 7h40. Vamos fazer isso aí até 8h20 para a discussão de vocês, tá bom? Tá combinado? Ticiano, William, a Camila está aí, que já estava até agora, né? O Lucas também está aí, né, Lucas? Então a gente divide para discutir isso aqui. De certa forma, Lucas, também vamos falar sobre contrato, mas na negativa nós temos o convênio, tá bom? No que a gente analisar aqui, a gente já vai analisando os dois, porque um é como se fosse o espelho o negativo do outro, tá? Então a gente vai analisando. Vocês pegaram aí o link do exercício, tá aqui no chat, tá? Também tá lá no nosso site, lá na parte de exercícios. Então, Danilo, queria que vocês abrissem aí abrissem dois grupos e aí começassem a ler cláusula. Eu considero assim como melhor dinâmica de trabalho, vocês podem ler a cláusula em conjunto e depois vocês avaliam a pergunta, tá bom? Eu vou deixar apresentada aqui, assim, as cláusulas, e aí a gente passa para os grupos. Danilo, você está aí? Então, assim, só um Tá? Então, tá beleza. Então, agora vamos discutir o exercício, né? A primeira pergunta. A natureza jurídica do ajuste celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a entidade está adequadamente especificada na cláusula primeira? Comentem. Grupo das meninas. A gente chegou à conclusão de que não, porque no fim das contas o nosso contrato é um contrato, mas deveria ser um convênio. E aí o convênio tem aqueles termos que são característicos, né, de um convênio. Isso. Mas o objeto está claramente definido? Qual que é o objeto de uma contratação ou de um convênio? O que que vocês comentaram, meninos e Lília? Vocês Ó, querem se for acrescentar? assim, se for Hum, falando da natureza jurídica do ajuste, considerando que a natureza jurídica, né, é a forma em si do ajuste, para mim ficou claro que pelo menos na cláusula primeira está escrito que ali é um contrato e o objeto dele, entendeu? Que é o quê? Integrar a rede para uma determinada prestação de serviço, sem analisar nada. Se eu pegar só aqui a isolado, né? cláusula primeira, tipo,
estaria especificado o que é o objeto e a forma que seria a contratação, só pela análise da cláusula, entendeu? É. A gente poderia comentar também, Lília e meninas, né? Que o objeto do contrato, você não contrata alguém para integrar uma rede, você contrata os serviços, não é isso? Então, uma melhor redação desse objeto Ah, aqui sim, isso aí com seria a certeza. contratação de serviços, né, de serviços de unidade de assistência especializada, aí descreve o serviço. Porque integrar a rede é consequência, porque ele vai ser contratado para prestar aquele serviço, até uma natureza do serviço contratado. O serviço contratado terá que ser prestado dentro da rede de atenção à Uhum. saúde do SUS. Então, o objeto mesmo, o objeto do presente contrato é integrar a rede, não é exatamente isso, né? Mesmo que fosse um convênio, seria a colaboração mútua na prestação de serviços assistenciais à população no âmbito da rede, né? Integrando a rede complementar, tá? Então, a gente Mas poderia aqui a fazer, pergunta né? está só como natureza jurídica, né? Isso, Tipo, foi uma restrição da pergunta. Então, mas agora a gente está comentando como um todo o dispositivo, né? De certa forma, vocês responderam, está direcionando para contrato, mas não está deixando claro, dado que a gente já sabe que a natureza muitas vezes não está na palavra contrato, mas, né, não está especificando direito qual é o serviço que vai ser feito. Está dizendo que vai ser feitas atividades de unidade de assistência especializada. Então, poderia ser um pouquinho melhor especificado, né? Agora, eu queria fazer outro comentário também aqui nessa redação. Vamos comentar a redação como um todo, tá? Vocês estão abertos a não apenas responder o que foi perguntado, mas, né, a opinião que vocês têm sobre o dispositivo como um todo. Vocês veem como está repetitivo, né? Então, é integrar a rede de atenção, depois vem aqui. Para isso, o serviço deve integrar a rede regionalizada e hierarquizada de atenção, então está repetindo, né? Mesma coisa aqui com a referência à linha de cuidado da pessoa com DRC. Da mesma forma, fala aqui que é doença renal crônica, depois fala utilizando-se da linha de cuidado da pessoa com DRC, e de novo aqui embaixo. Então, assim, é uma redação que, para melhor objetividade, poderia ser um pouco mais enxuta, né? E clara, né? Indo direto ao ponto. Aí vocês lembram na aula passada que a gente tinha até visto aqui como descrever o objeto, é num modelo da AGU, né? Da Advocacia Geral da União. O objeto do presente instrumento, do presente contrato, é a contratação de serviços contínuos, porque serão serviços contínuos, aí sim, tá? A serem executados com regime de dedicação sem dedicação exclusiva ou com dedicação exclusiva de mão de obra nas condições estabelecidas no termo de referência. E aí o objeto da contratação é esse, né? No âmbito da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, tá? Vinculam-se à contratação, então, os demais. A gente não sabe, porque a gente não viu o instrumento como um todo, foram só trechos que nós tiramos, mas aí dentro do objeto, logo em seguida do objeto, é importante dizer que essa contratação está submetida às disposições do termo de referência, do ato de contratação direta, que provavelmente vai ser, tá bom? Então, é importante ter essa objetividade na elaboração do objeto. Não necessariamente os exemplos que a gente está trazendo aqui são de um determinado instrumento, tá? Foram misturados. A questão número 2, né? No parágrafo 4º da cláusula primeira, qual a relevância de prever no contrato administrativo a origem dos recursos que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para pagamento a contratado, né, constante do quadro. Então, esse quadro aqui, no caso aqui desse contrato, vem aqui, né, está falando, a cláusula primeira vem falando do objeto, e aí ela vem aqui, né, com esse quadro logo abaixo. Que os rapazes e Lilian, o que vocês acharam? Assim, geralmente você segmenta esse tipo de informação, né? Você não coloca dentro do objeto, você não costuma manter
na mesma cláusula esse tipo de informação, né? Você, Mas no você final costuma não. manter? Eu não entendi. Não Não costuma. costuma. Quando você Ah, tá. tem a cláusula de objeto, você vai especificar tudo que está ali concernente àquela prestação de serviço. E aí, Uhum, mais à frente, você costuma tratar da forma de pagamento, fonte de custeio, coisas assim. certo. Mais alguém quer Eu comentar? acho que não sei se a pergunta necessariamente tem a ver assim em constar com logo na Não, primeira cláusula, né? é mais no sentido de transparência orçamentária, talvez. Eu também acho que daí eu acho que é relevante a gente Não, é prever, relevante, né, sim. a fonte de custeio, tipo, mesmo porque o contrato, né, o financiamento do SUS ele é tripartite, é mostrar inclusive isso, né? Ó, aqui tem recurso que é do Estado, tem recurso que é da União, tem recurso que é do município, né? Esse é a forma de financiamento dos aportes dos recursos, de onde eles vêm, né? Eu penso que é legal, e até depois, eu não sei, aqui o nosso também é todo picotado, e eu não sei se não tem uma previsão, até na própria portaria de consolidação, né, de ter as respectivas fontes de recurso, né, de onde que vem. E eu acho que para a organização também do contrato, isso é bastante relevante, sabe? É saber de Uhum. onde vem o recurso, até para às vezes o prestador falar, ah, nossa, eu tô com esse daqui, a minha, sei lá, meu pré-fixado, o recurso tal, tá? Tipo, vamos mexer nisso daqui, né? Às vezes para fazer acréscimo no contrato, não ser assim dentro de um pacote, né? Então, acho que quando separam ali as origens, você consegue depois, tipo, manejar o contrato de uma forma mais fácil. Não Mas sei fica se uma é. pergunta. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, não é mais comum esse tipo de previsão dentro de um termo de convênio? Porque para o convênio você tem incentivos, você tem, como a Lília agora explicou direitinho, né? Você tem origens diferenciadas, né? Dentro da organização tripartite, mas assim, para o contrato, normalmente esse tipo de informação é mais unificada, penso eu, né? Exatamente, é isso que a gente queria problematizar aqui. Vocês dois têm razão, né? É importante, sim, estabelecer a origem dos recursos, as fontes de recursos, né? Normalmente a gente faz isso lá junto das questões sobre o financiamento. Agora, num Uhum, contrato, né, é uma relação negocial entre a secretaria ela pode até vincular o pagamento ao recebimento dos recursos do, 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 do Ministério da Saúde, né? Oriundos do Teto MAC e do FAEC. Mas, assim, é uma informação que, inclusive, junto lá do objeto, é uma informação que transcende a natureza negocial entre o prestador e a Secretaria Municipal de Saúde. Você pode colocar lá como dentro do que a Lília colocou, né? Dentro assim de uma resguardar que uhum, sem aquela fonte de recursos fica, né? Está vinculado o pagamento àquela fonte de recursos lá na cláusula de pagamento, tá? Mas de qualquer forma esse detalhamento ele é mais apropriado num ambiente de parceria, tá? uhum. Então era só isso, não é uma crítica, né? É só para melhor organização, porque aqui a gente vai falar de tudo que diz respeito às cláusulas que a gente vai analisar, tanto em relação à pertinência ou não, quanto também a relação em questão da forma e do lugar em que elas entram. Então, para melhor orientação de tanto da entidade contratada ou conveniada, quanto da Secretaria Municipal de Saúde, com seus vários atores que vão utilizar o ajuste como o elemento base da atuação, né? Nós vamos ter é, a, os fiscais que vão utilizar, né? A regulação que vai utilizar, né? As áreas técnicas que vão utilizar, a auditoria que vai utilizar, todos vão se fundamentar no ajuste. Então, é importante que esse ajuste seja escrito de uma forma concatenada, tá bom? Era mais para identificar isso. Vamos para a questão 3.
Você considera que o regime de contratação previsto na cláusula segunda de empreitada por preço global é adequado para a contratação de serviços privados complementares de assistência à saúde no âmbito do SUS? Comente. Aí as meninas. A Lilian deu aula agora há pouco dessa Oi? pergunta. A Lilian deu aula dessa pergunta agora há pouco. Pois é. Então, Lilian, responda aí. Eu queria ouvir o que a Lilian ia dizer sobre isso, porque, na verdade, eu me lembrei dela nessa questão, quando a gente estava lá no grupo. É, A hora que a gente estava discutindo, eu e o Lucas, a gente filosofou e não saiu muito do Não lugar. chegou na conclusão. Porque a gente estava pensando a questão se for a questão do global, falei, esse global parece que é um preço fechado, falei, mas envolve muito custo variável, né? Eu Mas falei, eu eu não tenho sei uma como estipular um justificativa. teto. cadê a Aí a Lilian? Lília entrou no grupo. Aí, Lília, A Lília faz a salvou pergunta. daí, né? Não, então, o que eu falei, Valéria, eu nem sei se está adequado. Eu fiz um paralelo que geralmente a forma de contratação de empreitada global a gente faz geralmente para obras, né? Tipo, é um pacotão, vai chegar um objeto unificado. Então, eu quero construir uma unidade de saúde. Então, a forma de contratação geralmente é empreitada por preço global, é uma empreitada, Uhum. um serviço unificado, né? E que aquilo ali tem um valor global. Então, para atingir aquele objeto, eu vou remunerar dessa forma aqui. E a empreitada global é o quê? É ter o resultado daquilo lá, a construção daquela UBS, ponto, né? É óbvio que para a orçamentação disso, né, a construção da planilha, cada coisa tem o seu custo e tal, mas é um objetivo certo, definido, naquele objeto. E eu entendi que, tipo, aqui a empreitada por preço global, quando a gente define dessa forma, a gente não estaria remunerando adequadamente a forma de contratação, porque, por exemplo, prestação de serviço de terapia renal, nem sei o que é terapia renal aqui, né? Então, Isso. ali, e por esse artigo primeiro aqui, são várias coisinhas, né? Então, assim, várias coisinhas que elas não somam o todo, e sim várias coisinhas que elas são unificadas, né? Então, aqui a gente tem o diagnóstico por biópsia, isso é um serviço, o diagnóstico em laboratório clínico é outra, né? Outro serviço, a hemodiálise é outra coisa. Então, assim, a forma de remuneração desse serviço, ele é o quê? É tipo por unitário, né? De acordo com a produção, Isso. o serviço é remunerado, né? É pago depois. É isso mesmo. Tá ótimo, é isso mesmo. Ô, pessoal, vocês me dão 2 minutos, porque a minha filha, coisas de trabalhar em casa, né? Minha filha chegou e está presa lá fora. Eu vou lá correndo e já volto, pode ser? Que aí a gente já vai para o próximo. Só 1 minuto, tá? Ô, Lucas, mas eu até ia explicar, né? Eu tenho uma justificativa para ter essa questão da empreitada por preço global. Esse é um contrato que Ô, a gente Camila, fez. esse contrato é nosso? É nosso, é É. da Davita. Ah, E não aí, sabia. no termo de referência, ele traz o termo Então, eu vou começar empreitada a por defender preço agora, global. tá? Tá bom saber. Então, no termo de referência, ele traz essa questão da empreitada por preço global e ele puxa na minuta que é utilizada como modelo. Então, por isso que ele foi carregado lá para a minuta do contrato, porque tinha lá no termo de referência. E aí, até comentei, Lilian, que a gente tinha aquele parecer lá de 2019 de usar o saldo de contrato, sabe? Que a Aham, procuradoria sei. do preço global e tal. Então, ele acabou sendo mantido, porque vez ou outra a gente usa esse adiantamento de saldo, porque entende-se que o contrato tem esse valor global. Viu? Mas ela não falou empreitada. Ela falou empreitada? Eu não lembro como é que estava lá no parecer. Então, porque assim, ó, quando ela falou o preço global, ela quis dizer assim, o valor global do contrato. Total, né? Porque a empreitada por preço global, o problema aqui é a palavra empreitada, não é o Uhum. global, entendeu? Porque a empreitada é o quê? É tipo a execução de um serviço específico, assim, ó, para você construir esse muro, tipo, fazer esse prédio, construir essa UBS, isso aí é uma empreitada, isso aí é um serviço só, entendeu?
Uhum. Então, a empreitada por preço global significa isso. Você vai fazer um serviço e eu vou te pagar isso daqui. Se você me entregar esse resultado, você vai receber esse valor. E o nosso aqui, quando a gente divide, então lá naquele parecer, quando ela falou do valor global do contrato, ela quis dizer só do valor numérico mesmo, cheio, sabe? né? Tá. Nominal do contrato. Então, assim, desde que o valor global do contrato não ultrapasse e tal, você consegue fazer o remanejamento, antecipação de saldo. Mas nesse sentido, não no sentido da empreitada, entendeu? Eu acho que foi o termo que ficou lá no termo de referência, né? A Entendi. palavrinha, e aí carregou para lá, para o contrato. Mas Então, tá isso não é certo, culpa né, gente? nossa. Opa. Vocês me desculpem, porque aqui foi o caos. O portão eletrônico parou de funcionar por causa da chuva. Minha filha ficou presa lá, meu neto está em cima da grade, agora tem que tirar ele, que está pendurado em cima da grade. Então, desculpem, tá? Essas coisas do dia a dia, né? Da vida da gente. Então, a Lília deu uma aula Eu aí, é falei que ela isso deu uma mesmo, aula. tá certo? Então, é uma coisa importante para se atentar também, né? Na hora de definir essas questões no contrato. A cláusula segunda estabelece que o regime de execução do contrato é sem dedicação exclusiva de mão de obra. Na sua opinião, qual a diferença entre um contrato com dedicação exclusiva e um sem essa dedicação exclusiva em relação ao conteúdo que deve entrar no contrato? Tem diferença? Tem diferença. E qual que é a diferença? Dá um exemplo assim do que pode ser diferente. No caso da sem dedicação, seria mais voltado para uma prestação de serviço em que a unidade não compromete totalmente a sua mão de obra com o serviço ali contratualizado, no caso aqui contratado, né? Mas com dedicação total seria empregar todo o seu efetivo nesse objeto. Vai empregar tudo ali naquele objeto, né? Exato. E aí, nesse caso, Lucas, é muito importante que a Secretaria Municipal de Saúde estabeleça cláusulas adicionais para contratada ou para conveniada também, tá? Uhum. Cláusulas parecendo com essas aqui, ó. Vedação à utilização de empregado que seja familiar de agente público para evitar, né, a questão de direcionamento, de contratação, disponibilizar ao contratante empregados devidamente uniformizados e identificados, né, porque vai ser a dedicação, a mão de obra exclusiva, fornecer os uniformes, apresentar a relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber vale transporte. Então, aqui tem um rol de obrigações que é importante prever no contrato, quando for dedicação exclusiva de mão de obra. Efetuar o pagamento dos salários, autorizar o contratante a pagar, né, a fazer o desconto do pagamento quando não houver cumprimento Encargos. tempestivo das obrigações, né? E aí eu coloquei aqui para vocês embaixo, porque aqui foi só para mostrar que tem diferença e que é importante no contrato ou no convênio prever. Aqui eu coloquei para vocês a fonte, tá? De onde tem esse rol de obrigações, que é para vocês com base na 1433, tá bom? Valéria, queria te fazer uma pergunta, assim, né, Sim. pela sua experiência, o ano Hum. passado, retrasado, a gente foi demandado pelo MPT numa ação civil pública, porque o MPT entendia que a gente tinha que acompanhar todas as obrigações trabalhistas de todos os funcionários da Santa Casa que prestam serviço para, tipo, 1.000 contratantes, por exemplo, presta serviço para Unimed, para hospitalar, para plano de saúde, para privado, para SUS, para Deus e o diabo, entendeu? E colocou o município de Londrina como responsável. E como não tem essa dedicação, né, de mão de obra exclusiva, e tampouco a gente sabe quem presta serviço para o SUS. Eu não sei, não tem assim enfermeiro que presta serviço para o SUS. Daí tem aquele enfermeiro que presta serviço para o plano de saúde. Então, os empregados da instituição hospitalar, eles prestam serviço para
todos os prestadores, para todos os que contratam a Santa Casa, entendeu? É, E daí o MPT, tipo, ele falou assim, você tem acompanhado o recolhimento previdenciário, não sei o quê, blá, blá, GFIP e tal? E a gente falou, não, né, porque, enfim, o SUS, ele é o que a gente acompanha, regularidade fiscal, mas o SUS é um dos que contratam, né, a Santa Casa. E daí, assim, foi uma série de, tipo, recomendação administrativa, a gente falou que não ia cumprir e tal, eles entraram com uma ação civil pública, até assim, eu acho que não terminou ainda, né, Camila, isso, né? Não, a última vez E que eu a vi não tinha gente, terminado, não. não, né? E daí quase que a Camila desistiu de ser gestora de contrato depois dessa. Daí acho que assim, acho que em primeira instância, acho que saiu uma sentença, uma decisão de liminar, o juiz entendeu, né? O juiz aqui do trabalho falou assim: não é desse jeito, né? Porque a gente porque não tem como um único contratante, né, ser responsável por toda essa irregularidade. Mas assim, isso aí ainda está em discussão. Você já viu isso em algum outro lugar que não tenha desse, dedicação exclusiva? desse jeito eu também nunca vi, não. Teríamos que perguntar para o Tiago, que tem uma experiência maior, até porque na EBSER ele tinha, né, um leque muito grande de relacionamento com terceirização. Mas, em princípio, cabe à secretaria, mesmo que exigir a comprovação da regularidade desse recolhimento. Não que ela tenha que fazer esse mapeamento de tudo, né? É, Uhum. um, é um- Eu uma vi questão. aí que o Lucas colocou a súmula 331 e a fundamentação da ação civil pública foi exatamente Uhum, essa, entendeu? Justamente porque o que acontece? E Aqui, geralmente, não é no sentido de você. Tanto é que essa parte final aqui é mais interessante. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento. Então, assim, não basta que a empresa esteja em atraso com o cumprimento dessas obrigações trabalhistas com seus empregados. A intenção maior aqui é acompanhar, saber se eventualmente uhum. o ente público, né, que está ali tomando esse serviço, vou dizer de forma grosseira, mas seria mais ou menos isso, né, que ele esteja eventualmente recebendo relatórios e acompanhando, não Isso. necessariamente o tempo todo, mas recebendo relatórios periódicos para poder Uhum, saber se esses encargos estão sendo recolhidos. E aí o que acontece? Quando você isso. descobre, chega aquela notícia, olha, esses enfermeiros, técnicos, médicos estão há meses sem receber. Pô, você vai apresentar como se fosse algo espantoso, não sabia. Então, assim, não, peraí, eventualmente você vai lá, você estabelece uma obrigação no contrato ou no convênio que, periodicamente, a contratada terá que apresentar balanços, relatórios para mostrar que Sim. está em cumprimento. Exatamente, e cobrar da entidade quando ela estiver em descumprimento, mas não Né? Tanto é que aqui diz, fazer. ó, caso evidenciada a conduta culposa no cumprimento das Sim, obrigações. Ou seja, não significa que a entidade, que o ente público estava cometendo dolo, simplesmente sendo negligente. Mas aqui é mais no sentido realmente de, poxa, ele deixou de observar essa questão e nunca tocou naquilo ali. Aí realmente o MPT vai falar, poxa, você nunca passou os olhos para ver se houve esse recolhimento? Só para você saber, Lucas, que a nossa tese de defesa foi o quê? Que essa súmula 331, ela se É, aplica quando a gente é um município como tomador de serviço, né? Tipo uhum, assim, tomador assim, ó, aquela empresa ela vem, coloca a mão de obra dela aqui para trabalhar para a gente, entendeu? Então tem essa relação, você tem essa observância tipo meio que direta, sabe? Que não é o uhum. caso, a gente não está tomando o serviço da Santa Casa, é uma prestação de serviço lá mesmo dentro da empresa dela, do ambiente dela, e que ela presta para não exclusividade, entendeu? A nossa tese de defesa, né? Mas o MPT entrou é, baseado nisso daí mesmo. Mas ainda, tipo, não teve nada definido ainda, sabe? Vamos Uhum. ver como é que vai acontecer. é, é. Vamos para o próximo, então. Com base na redação da cláusula terceira, avalie se o modelo de pagamento adotado no contrato é o de pagamento por serviços prestados com base em preços. O que vocês analisaram aí?
que vocês acharam aqui? Acho que isso tem um pouco a ver com a própria, com a pergunta 3, né? Que é da empreitada global, né? E daí eu acho que elas estão meio conexas, né? E que não está adequado, parece que a gente vai pagar um pacote, né? Fechado, né? No primeiro mês paga desse jeito, no segundo paga desse jeito. Assim, do jeito que está a cláusula, eu diria que não está baseada no preço, parece que está baseado num pacote. Então, a Lília falou em nome do grupo. Alguma outra complementação do grupo? E o Eu grupo até das ia meninas? comentar, eu ia comentar que, assim, para mim, ele tem a base nos preços porque ele acaba sendo um pacotinho, né, uma junção dos procedimentos que são financiados pelo FAEC ou pelo MAC, enfim, e aí, por conta desses procedimentos estarem em um ou em outro bloco, é que eles são unificados dentro desses itens aí no quadro financeiro. Então, ela acaba sendo com base em preço porque ela tem como referência lá a tabela do SUS. Mas, na verdade, ele não está especificado como são os procedimentos lá da tabela SIGTAP. Vamos falar o item Tem um 6.2. pacote, Camila? Para a gente chegar naquele valor, tem que, tipo, ser Tem, feito um pacote tem, de serviço? sim. Tá, entendi. Nesse caso, foi feita ali uma série histórica, com base no que é produzido deles, e aí foi formado o preço com base nisso, de um período X lá, E a gente paga com base em quê? Na entrega dos serviços? da produção. Né? Então, olha bem aqui. Primeiro, o item 6.2 fala: o repasse dos valores previstos à contratada, repasse, né, está condicionado à transferência dos respectivos fundos. Repasse é um termo que se refere à transferência, tá? Pagamento não é repasse. Pagamento é pagamento. Repasse pode ser transferência a título de subvenção, de contribuição, de vários tipos. Então, primeiro aqui está negando, né, que é um pagamento. Tá? Então, está falando em repasse. Agora, no item 6.3, ele explica como é que vai ser esse pagamento. Né? Vai ser montante mensal, né? O valor que deve seguir a seguinte distribuição: 40% vai ser condicionado ao cumprimento de meta quantitativa e 60% ao cumprimento de meta qualitativa. O que a gente falou? Contrato tem meta? Não. Não. Quando a gente contrata um serviço, a qualidade, a técnica e o preço não tem que estar, e a quantidade não tem que estar junto? Então, a gente não pode, num contrato, desdobrar como a gente faz com o parceiro. Porque o parceiro, você fala assim, você vai fazer um desempenho, eu vou avaliar o quanto você fez e a qualidade do que você fez. Eu vou fazer duas avaliações. No pagamento, quando você compra alguma coisa, compra um serviço, na vida particular, quando você contrata alguma coisa, você vai olhar as duas coisas condicionadas ao pagamento. Você não vai, você me deu tantos lápis, então eu te pago. Mas os lápis todos vieram quebrados. Então eu vou pagar só metade. Não é assim. Você vai dizer, não, eu não recebo esse lote de lápis. Mesma coisa com o serviço. O serviço não foi prestado na forma como você pediu, você não vai pagar. Ou você vai aplicar uma multa, né? Mas você não vai avaliar o serviço em termos de quantidade e qualidade. Você avalia tudo junto. Então, isso aí claramente está negando o termo de cima pagamento. Está deixando claro que você se equivocou ao falar que está pagando. Na verdade, você não está pagando, você está transferindo, né, repasse de recursos. Você está transferindo recursos no âmbito de um convênio, de um âmbito de uma parceria. Então, o instrumento está inadequado. Né? Preço é aquilo que a gente viu lá na aula passada. É preço, né, tabela de quantidade e preço unitário e preço global. Você vai olhar para pagar, o fiscal do contrato vai olhar se a quantidade foi prestada e se a qualidade daquilo que foi prestado foi a combinada. Você não pode dividir o valor do pagamento nos dois coisas. Isso você divide no... Por que você divide no convênio?
Porque é um parceiro, você está estimulando ele a melhorar. Então, você pode dividir. Eu vou olhar se a quantidade foi entregue e se a qualidade foi boa. Vou dividir o que eu vou te financiar, tá? Agora, no contrato não pode. Então, isso aqui, toda essa parte, ó, caso não atinja pelo menos 70% das metas por 3 meses ou 5 meses, terá um instrumento de contratualização e documento descritivo revisado para baixo, né? Isso é uma coisa que você pode fazer no âmbito Convênio. de um convênio, de uma parceria. Você não está Geralmente, inclusive, quem conseguindo. fiscaliza isso aqui geralmente é a comissão de acompanhamento. Exatamente. Então, toda essa cláusula aqui, a não ser o 6.1 que fala em pagamento, o resto tudo direciona que não é pagamento, que é financiamento, que é parceria. Inclusive, está aqui, auxílio financeiro para a continuidade da prestação de serviços, né? Você não poderia nem ter isso aqui na sua programação orçamentária, né? E a programação orçamentária do quê? Cronograma de pagamento. Não é programação, não é orçamento que você está fazendo aqui de financiamento, tá? Então, são aspectos que precisam, que deveriam ser melhorados neste contrato para realmente virar um contrato. Vai demandar o contrato, por ser negocial, ele tem que ser muito objetivo, porque o que não tiver no contrato, né, o prestador, o contratado não tem direito, né? Ou o contratante não pode argumentar depois. Então, tem que ter certinho o preço unitário, os requisitos que têm que ser observados. O fiscal, antes de pagar, tem que observar aqueles requisitos, se estão sendo cumpridos, né? Se o produto foi entregue se o serviço foi entregue daquela forma, para poder. Eu sempre esqueço a palavra. Avaliar, não. É a nota fiscal, para poder. Qual que é a palavra? Receber? Emitir? Não. Ai, Ratificar? emitir a nota? Ratificar? Não, o fiscal ele vai atestar, atestar. São as palavras bestas que somem de vez em quando. Antes de atestar a nota fiscal, o fiscal tem que observar tudo isso. Para isso, ele vai precisar de um processo de fiscalização permanente. Não é só atestar com base na produção que está lá nos sistemas. Ele tem que avaliar. Então, ele vai ter que fazer um processo de fiscalização com verificações, fiscalizações periódicas, de forma que quando ele tiver que atestar a nota fiscal, ele já tem aquelas verificações realizadas, tá? Então, é um processo, né? E sem o apoio da comissão de acompanhamento e avaliação. Se quiser ter uma comissão, vai ser uma comissão de apoio à fiscalização, não vai ser de acompanhamento e avaliação, porque não tem meta. Se quiser até chamar de acompanhamento e avaliação, pode chamar, mas não tem meta, tá? Ele vai avaliar se o serviço está sendo prestado direitinho, tá bom? Questão 6. E nós vamos deixar as outras para depois. Aqui é o contrato administrativo, tem alguns comentários, né? Então, ó, contrato administrativo, a previsão de componentes pré-fixado e pós-fixado da portaria, né, 3410, lá da portaria de consolidação, aplica-se aos financiamentos e não a pagamentos por serviços prestados, são lembretes, né? Contrato administrativo não comporta meta de desempenho, a não ser naquele caso da remuneração variável, tá? As metas relacionadas à remuneração variável devem estar relacionadas à maior qualidade ou produtividade, né? A tabela com metas e valores seria de multas por não atingimento do volume de produção estabelecido, tá? É um comentário. Quantitativo e especificações do serviço, então o contrato tem que ter quantitativo e especificações segundo padrões de mercado. Em contratos, o valor é sempre pré-fixado, né? Sempre pré-fixado no sentido de estar o valor cheio Previsibilidade, né? já no contrato. Em contratos por preço unitário, o valor global pode ser estimado. Então, você põe o valor, e aí é por preço unitário, né? E por produção, então, né? Sugestão de redação. O valor do contrato referido nesta cláusula é meramente estimativo, você pode colocar assim, dependendo dos pagamentos devidos à contratada dos quantitativos efetivamente executados. Essa redação pode ser útil, né?
quando a demanda de serviço é variável, que é o normal do SUS, né? Assim, os valores a serem pagos à contratada vão depender dos quantitativos dos serviços efetivamente prestados. Esse é o entendimento da AGU. Bom, vamos fazer rapidinho aqui, que a gente termina essa aula. Eu peguei 2 minutos de vocês, né? Vamos aqui rapidinho. Você considera que as definições da cláusula sexta relativas ao documento descritivo são próprias de um contrato administrativo? Né? Então, a gente viu aqui, né, que o documento descritivo ele é parte integrante, né, deve ser elaborado em conjunto pelo contratante e pela contratada, né, de forma a conter, em conformidade com a portaria de consolidação, a definição de todas as ações civis de saúde, definição de metas físicas com quantitativos, metas qualitativas, né, estrutura física, indicadores para avaliação das metas. Vocês acham que esse documento descritivo tem cabimento, vamos dizer assim, tem dentro de um ambiente de contrato administrativo? Pensando Agora eu aprendi que não. que não. Exatamente. Aprendeu, Tá? não. E aí a gente vai ver que o documento descritivo lá na portaria diz que a operacionalização das ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação, ensino e pesquisa, que ele deve ter metas físicas, metas qualitativas e indicadores. Essa parte da PNOSP, lá da 3410, é voltada para quê? Para financiamentos. Então, a gente tem que separar, sabe? Que eles resolveram utilizar uma portaria que era para falar de financiamento, falar também que contratos era uma forma de formalização, mas a gente tem que separar na hora de utilizar, tá? Então, ele tem que ser previsto, documento descritivo, nas relações de parcerias, especialmente com filantrópicas. Não é um documento que seja utilizado no contrato. No contrato, você tem que ter um anexo com os requisitos ou a referência às normas do SUS que tem que ser observadas, né? Carteira de serviços e tal. Tá? O modelo de pagamento adotado no contrato em análise pode ser enquadrado como de remuneração variável, uma vez que estabelece metas físicas e de qualidade? Eu entendo que não, né? Tava até Não. comentando com as meninas, porque nesse caso ele não está remunerando além do que é previsto, né? Ele remunera dentro do que está previsto, inclusive ele fala várias vezes lá até o teto do contrato. Então não tem uma Isso. remuneração acima disso, né? Perfeito, é isso aí, tá? E agora, fica aqui a questão da remuneração variável, que pode ser um instituto interessante de ser utilizado para incentivar, inclusive, inovação, melhoria, novas técnicas, né, no prestador, que vão além daqueles padrões de mercado. Pode ser previsto, sim, né, para usar, inclusive, os valores que são transferidos para fundo a fundo para destinar incentivos para entidades que vocês não têm parceria, mas que têm relação de mercado, tá? Era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da problematização aqui, né? E na segunda-feira a gente volta com o ciclo de contratualização. Aí vamos estudar um pouco planejamento, acompanhamento e avaliação, fiscalização, tá certo? Então, agradeço a vocês aí e boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom Obrigada. fim de Boa noite. semana. Boa noite. Obrigada, tchau, mais. tchau.